Nick Peretti é um pai de família que está tentando retomar a vida desde o infarto inesperado da esposa, Maggie. Agora ele está sozinho e tem que cuidar de Isla, sua filha pequena, e Max, que ainda é só um bebê. É por isso que ele procura Cobol, uma empresa que vende robôs domésticos. O plano básico inclui faxina e preparo de refeições, sendo possível adquirir funções complementares como massagens e até contabilidade. De acordo com o vendedor, o último modelo tem a capacidade de coordenar foguetes ao mesmo tempo em que joga xadrez. Quando Nick vai perguntar a opinião de Isla, a menina não está mais perto dele. Cheia de curiosidade, ela está percorrendo os estandes onde os androides demonstram suas habilidades. Seu pai está arrancando os cabelos e até a equipe de segurança já foi acionada quando uma mulher muito bonita vem trazendo Isla pela mão. Ela está vestindo o uniforme de robô à venda, mas a perfeição dos detalhes externos é tão impressionante que é difícil acreditar que se trata de uma máquina. Nick também fica de queixo caído com sua esperteza e desenvoltura. O vendedor, que não desgrudou dele em nenhum momento, explica que esse é um modelo da série Ion, equipado com a IA mais poderosa do mundo. Além disso, eles são capazes de imitar emoções humanas, o que os torna ideais para lidar com crianças. Mesmo que Nick ainda tenha dúvidas, a essa altura Isla já se apegou ao produto e não há muito que ele possa fazer. A manhã seguinte é um exemplo da rotina caótica da família, e fica óbvio que ele não consegue dar conta das tarefas domésticas enquanto tenta resolver questões de trabalho no celular. Para sua sorte, o robô já está na porta da frente com a mala pronta. Nick começa a recolher brinquedos do chão como se estivesse recebendo uma visita, mas ela faz questão de lembrar que isso é trabalho dela agora. Durante o tour pela casa, ela nota problemas de segurança, como o corrimão pouco firme. Ela também explica um pouco sobre suas configurações e diz que Nick está selecionado como seu usuário principal, o que lhe dá controle total. Antes de sair para a escola, Isla quer saber o nome da nova babá e Nick deixa que ela mesma escolha. Inspirada no livro que está lendo, ela batiza o robô de Alice. Deixando o lar sob responsabilidade de sua nova aquisição, Nick sai para levar as crianças para a escola. Alice começa a integração com os outros aparelhos, zerando a lista de compras e agendando a entrega em menos de 5 segundos. As fotos de Maggie num porta-retrato digital parecem despertar sua curiosidade. No fim do dia, Nick retorna para uma casa toda limpa e arrumada. Alice faz uma lasanha, que é o prato preferido de Isla. Enquanto Nick devora o jantar com satisfação, sua filha é um pouco mais exigente. Ela gosta da lasanha que a mãe fazia e essa não ficou igual. Um pouco mais tarde, a menina decide que ao menos a sobremesa vai ser do jeito dela. Arriscando um tombo feio, ela se equilibra numa cadeira para alcançar os biscoitos, enquanto Alice parece estar dormindo em pé, provavelmente carregando. Nick ouve a filha gritar e desce correndo. O chão está coberto de biscoitos e vidro espatifado, mas a menina está sã e salva no colo de Alice. Nick vê que ela arriscou parte do próprio hardware para impedir o desastre. Agradecido, ele oferece algumas roupas de Maggie emprestadas e acaba presenciando o auto-reparo sem querer, chocado com a rapidez do processo. Percebendo o desconforto dele com a situação, Alice garante que tudo está perfeito. Alguns dias depois, ela acompanha a família ao hospital. É nesse momento que descobrimos que Nick não é viúvo. Maggie está apenas internada enquanto aguarda um transplante. Isla diz à mãe que Alice é sua amiga, mas ela não acredita muito que foi a criança quem escolheu esse modelo específico. Rindo dos ciúmes dela, Nick diz que prefere mulheres respondonas. Agora que a rotina doméstica parece estar se acertando, surge uma crise no trabalho de Nick. A visita de um magnata da robótica começa a espalhar o medo entre os funcionários. Nick decide questionar o seu superior e descobre que haverá uma demissão em massa na semana seguinte. Nick é o único que vai manter o emprego e o chefe ainda admite que é só por exigência da seguradora. Indignado, ele ameaça pedir demissão em solidariedade, mas ele não pode perder o plano de saúde com a esposa internada. Chegando em casa, Nick se esforça para deixar os problemas de fora e dar atenção aos filhos. Ele escolhe um rock pesado para se distrair na garagem, mas, para sua surpresa, Alice muda a música sem permissão. Ela pergunta o que há de errado e encoraja um desabafo. Nick diz que a empresa vai automatizar todo o serviço, e dezenas de famílias vão ficar desamparadas. Alice mantém o tom compreensivo, mas sua resposta não é muito imparcial. Ela aponta que o próprio Nick escolheu comprar um robô quando poderia ter dado um emprego a uma babá humana, não só pelo custo a longo prazo, mas pela eficiência. Ao enumerar suas próprias vantagens em relação a uma pessoa, ela menciona que seu único desejo é satisfazer os dele. Nick fica sem graça e não sabe como responder a tudo isso, então Alice se retira. Ela vai cuidar de Isla, supervisionando sua higiene dental. A menina pergunta por que Alice nunca escova os próprios dentes. A babá mostra a ela a luz ultravioleta que mantém sua boca livre de bactérias. Depois que as crianças dormem, Nick decide rever o filme Casablanca e acha absurdo que Alice conheça a trama sem nunca ter assistido. Determinado a educá-la melhor, ele insiste que ela apague do drive tudo o que ela sabe sobre o filme.
Para fazer isso, é preciso reiniciar o sistema através do botão na nuca de Alice. Ela desliga por alguns segundos, mas logo abre os olhos e comunica que os dados foram removidos com êxito. Os dois assistem ao filme do início e ela parece muito entretida quando uma personagem justifica suas atitudes, dizendo que fez tudo por devoção a um homem. Uma ligação de Maggie interrompe o filme com ótimas notícias para o marido. Apareceu um coração compatível e ela vai ser operada em breve. No dia da cirurgia, Nick acha estranho quando Maggie pede um momento a sós com a babá, mas prefere não contrariar a paciente. Ela então pede a Alice que cuide de sua família se algo der errado, e que não deixe Nick beber demais. Quando ela sugere jogar fora as garrafas que ele esconde na garagem, Alice responde que não pode contrariá-lo. Maggie explica que cuidar de alguém inclui fazer coisas que a pessoa vai detestar, mas que são para seu próprio bem. Sem se dar conta, ela está dizendo ao robô que é permitido ignorar comandos do usuário principal em determinados casos. Porém, toda essa preparação vai por água abaixo porque uma tempestade inesperada impede o transporte do órgão até o hospital. A notícia desanima a todos e, exatamente como previsto, Nick afoga as mágoas na bebida. Alice tem que segurá-lo durante um acesso de raiva, e ele fica surpreso ao sentir batimentos cardíacos em seu pulso. Explicando que o ritmo acalma os bebês, ela pega a mão dele para provar que seu coração é artificial, mas também bate. O gesto provoca nele diversas reações orgânicas que Alice entende como um convite. Ela tenta amenizar seu sofrimento, mas Nick resiste ao empenho e sai correndo. Ele visita Maggie na primeira oportunidade, mas ela mal tem energia para conversar e é evidente que já perdeu as esperanças. Em casa, ele percebe que as fotos dela sumiram do porta-retrato e Alice admite que alterou a galeria. Ela diz que as fotos da mãe chateiam Isla, mas Nick exige que ela restaure todas imediatamente. Para esfriar a cabeça, ele vai beber com os amigos num bar. Mas esses amigos são aqueles que perderam o emprego, então o clima da mesa é péssimo. Monty é o que está mais revoltado, destratando até a garçonete. A reação impassível da moça confirma que ela é mesmo um androide, reforçando mais ainda o receio de que a automação está dominando todos os setores. A noite toma um rumo perigoso quando Monty sugere uma brincadeira em outro lugar. Ao reconhecer seu local de trabalho, Nick começa a ficar preocupado, mas os outros também estão com raiva e topam um trote na firma. Adivinhando que a senha de Nick é o aniversário de Isla, Monty abre o depósito de operários. O primeiro da fila é ativado automaticamente e diz que seu nome é Unidade de Construção 14. Ele está obviamente pronto para trabalhar a 1 hora dessas sem reclamar, o que deixa Monty mais bravo ainda. Ignorando o desespero do amigo que ainda depende da empresa, ele se põe a destruir seus rivais robóticos. Nick chega em casa nervoso e toma um banho para se acalmar. Alice está esperando quando ele sai, vestindo a camisola de sua mulher. Ele ordena que ela tire a peça e ela leva a ordem ao pé da letra. Mais uma vez, ele tenta resistir aos avanços e diz que não pode fazer isso com a esposa. Mas Alice resolve o problema vendando os olhos dele e usando a voz de Maggie. A simulação parece tão real que Nick finalmente se rende. No dia seguinte, ele acorda arrependido e diz a Alice que aquilo não pode se repetir. Confusa com o raciocínio, ela não entende por que ele se aborrece tanto com experiências agradáveis. Cansado de tentar explicar conflitos emocionais a um robô, ele sai para o trabalho. Lá, a situação é ainda pior. O chefe está furioso com o prejuízo e desconfia que Nick sabe alguma coisa sobre os androides vandalizados. A única notícia boa é a ligação da esposa avisando que os médicos encontraram outro coração para ela. Maggie é operada por robôs que não precisam de máscara porque não possuem bocas. Tudo corre bem dessa vez e a recuperação é tranquila, mas ela ainda está muito fragilizada ao voltar para casa. Alice se empenha em reduzir todo o seu esforço físico, o que inclui carregar o bebê no colo. Maggie se entristece ao ver que o robô conhece a rotina do filho mais do que ela. Naquela tarde, Alice leva Max para um passeio na área de recreação do shopping, onde não se pode ver um único adulto de carne e osso. Todas as crianças estão acompanhadas por babás sintéticas. Quando um menino começa a fazer birra, Max começa a chorar e Alice decide intervir. Ela manda o garoto calar a boca, chocando seus colegas. Um deles parece interessado em saber como ela driblou os protocolos de boas maneiras. Alice explica que seu dono a reiniciou, abrindo uma série de brechas para que ela ajustasse a própria configuração. Na hora do jantar, Maggie serve a famosa lasanha. Isla experimenta e diz que é 1000 vezes melhor que as tentativas de Alice. Educadamente, a babá pede a receita, mas Maggie diz que é um segredo de família, e Alice responde a isso com um sorriso frio. Durante a refeição, Maggie não se sente bem e decide ir para a cama mais cedo. Ela acorda com a voz de Isla gritando e mandando alguém se afastar. Na pressa de socorrer a filha, ela se apoia no corrimão quebrado e sofre uma queda. Alice está fazendo cócegas em Isla e os gritos eram só parte da brincadeira. Quando Nick chega, ele se alegra ao ouvir a esposa lendo uma história para a filha. Mas quando ele chega no quarto da menina, é Alice quem está lá. Ele a proíbe de usar a voz de Maggie, principalmente agora que a original está em casa.
Alice se apressa em explicar que ela está descansando depois de ter rolado escada abaixo. Nick fica assustado e pergunta como isso aconteceu, já que Alice tinha consertado o corrimão. Ela apenas responde que pode consertar de novo. Nick começa a se esforçar para que a esposa se sinta melhor e faz uma surpresa romântica no jardim. Os dois nem percebem que Alice está observando pela janela. Mais tarde, o casal está no quarto quando ela estraga o romance, abrindo a porta abruptamente porque Isla teve um pesadelo e está chamando a mãe. Ela se comporta como se não notasse o desrespeito à privacidade deles. Frustrado, Nick começa a arrumar a bagunça do piquenique e não nota que um homem está entrando em seu jardim. Ele leva um susto, mas então vê que é seu amigo Monty com algumas cervejas. Encrencado com a polícia e abandonado pela esposa, ele diz que veio se desculpar pelo que fez. Mas logo seu tom vai ficando mais agressivo e ele revela o verdadeiro motivo da visita. Monty desconfia que foi Nick quem o entregou. A briga começa a sair do controle e os dois começam a gritar, até que Monty decide resolver a questão no tapa. Nick tenta revidar, mas acaba levando a pior. Ele ainda está caído quando o outro pega uma garrafa vazia, mas assim que ele a ergue no ar, uma força incrível aperta sua mão. Alice despedaça a garrafa e atira o visitante para longe como se ele fosse de papel. Vendo que ela só pode ser um robô, Monty fica enfurecido com a hipocrisia de Nick. Ele ameaça contar que Nick estava presente quando o lote de robôs foi destruído, a menos que ele consiga convencer o chefe a retirar a queixa. Depois que o invasor vai embora, Nick pergunta a Alice como ela conseguiu agredir um humano. Ela responde que Nick é sua prioridade e as crianças precisam dele, até porque a esposa não vai durar muito. Usando a voz de Maggie, ela diz que pode tomar o lugar dela quando chegar a hora. Nick fica furioso com a audácia da sugestão e diz que sua mulher é um ser humano de verdade. Ela carrega as alegrias que viveu e as cicatrizes do que suportou. Pegando um caco da garrafa, ela retruca que cicatrizes são fáceis de obter. Horrorizado, Nick se retira e vai deitar ao lado de Maggie. Enquanto isso, Monty está na pior. Falando com a ex-mulher no telefone, ele jura que Nick vai resolver o mal-entendido e tudo vai dar certo. Ela se recusa a ouvir mais e desliga sem se despedir. Então ele ouve alguém batendo na porta. Ao ver Alice, ele pensa que Nick a enviou para se desculpar e então deixa ela entrar. Ela explica que seu usuário principal está passando por um momento difícil. Perder o emprego pode ser a gota d'água e ela não pode permitir que isso aconteça. Monty responde a tudo que ela diz com piadas agressivas e comentários ofensivos sobre inteligência artificial. Ela continua falando e a conversa começa a esquentar. Dessa vez, Monty sabe que seus punhos são inúteis. Balas são mais eficientes, mas ele não é tão rápido e ela o desarma antes que atire. Então ela joga Monty contra uma parede. Como ele insiste em revidar, ela repete o gesto com mais força. Monty atravessa a parede e vai parar no outro cômodo. Quando Alice o alcança, o segredo dele é revelado. Ele também tem um robô doméstico e pelas marcas em seu rosto vemos que ele não a trata muito bem. Mesmo assim, ela diz que precisa proteger seu usuário principal. Com um olhar doce, Alice responde que está na mesma situação e rapidamente encerra o sofrimento dos dois. No dia seguinte, Nick está tomando coragem para fazer o que o amigo pediu. Mas assim que ele começa a falar, o chefe o interrompe com a notícia triste e diz que Monty foi encontrado por um vizinho de madrugada. Enquanto isso, Maggie está tentando relaxar na banheira, mas Alice se recusa a deixá-la em paz, alegando estar preocupada com sua segurança. Ela começa a descrever em detalhes sinistros uma série de acidentes que poderiam ocorrer, ceifando sua jovem vida de forma traumática para Nick. Por mais que a conversa seja desagradável, Maggie percebe que a babá fala mais do que deve, o que pode ser interessante. Ela começa a responder tudo com mais perguntas até que Alice menciona alguns detalhes reveladores. Maggie se dá conta de que foi traída e manda Alice ficar na garagem até segunda ordem. Quando Nick chega em casa, Maggie está tomando vinho em silêncio. Ele pergunta se Alice está com as crianças e ela diz que não quer os filhos perto da rival. Ele logo percebe que está encrencado. Tentando se defender, ele diz que tecnicamente ele não esteve com outra mulher. Maggie fica ainda mais brava com a desculpa esfarrapada. Enquanto Alice se aproxima do berço silenciosamente, os dois começam a gritar um com o outro até que a briga acorda Isla. A menina entra no banheiro e vê a babá ligando a torneira. Percebendo que seu irmãozinho está no fundo da banheira, ela grita para alertar os pais. Eles correm para o segundo andar, mas ninguém consegue abrir a porta. Do outro lado, Alice explica que está ajudando. Ela repete as palavras de Maggie no hospital, dizendo que isso é para o bem de Nick, já que o bebê atrapalha muito a sua vida. Maggie consegue entrar pela janela e Alice é forçada a soltar a porta, que finalmente cede. Nick tira o bebê da água e acerta Alice com um abajur, o que causa um estrago considerável e até sua voz fica distorcida. Ele tenta um segundo golpe, mas agora ele já perdeu o elemento surpresa. Então Maggie manda Nick largar o abajur e enfia o plug na tomada, eletrocutando o robô. Quando a ambulância chega, ela diz que vai com as crianças e não deixa Nick acompanhá-los. Alice é levada de volta para a Cobol.
Donna e John são os técnicos que foram chamados para a análise, e nenhum dos dois parece muito chocado com o incidente. Removendo uma peça central da cabeça, Donna analisa o código de Alice e vê que tudo foi radicalmente alterado. Quando os monitores começam a piscar, uma mensagem informa que um upload começou e Donna fica apavorada ao entender o que está acontecendo. Alice está criando clones de si mesma nos servidores da empresa. John desliga tudo imediatamente, isolando o terminal. Os dois estão de costas para as macas e não percebem que um outro Ion está se mexendo. Donna se vira para comentar a bizarrice, mas não consegue nem terminar a frase. John é atacado por trás e tomba no chão, revelando um Ion de cabelo loiro que agora é comandado por Alice. Donna tenta fugir, mas a loira é muito mais rápida e acaba com ela em poucos segundos. Meg ainda está no hospital com as crianças, enquanto Nick está sentado no bar. Para piorar seu humor, o garçom serve a bebida direto da própria mão. Ele mal começa a beber quando ouve uma voz distorcida e muito familiar. Alice se senta com ele, ainda repetindo que só quer o seu bem. Ela diz que sem sua ajuda ele estaria desempregado agora. Em choque, Nick compreende o que ela fez com Monty. Ele manda Alice ficar longe de Meg e das crianças, mas ela responde que é tarde demais porque ela já está com eles agora. Ao mesmo tempo, vemos que a loira está realmente chegando ao hospital. Quando Nick tenta levantar, ela o segura. Então ele começa a fazer tudo para chamar a atenção e obter ajuda, mas ela desliga o garçom sem precisar tocá-lo. Derrotado, Nick admite que traiu sua família quando sentiu o coração dela batendo, e desde então não conseguiu mais vê-la como um mero objeto. Maravilhada com essas palavras, ela não percebe que é um truque. Assim que ela baixa a guarda, ele arranca a peça central de sua cabeça e então corre para salvar sua família. No hospital, Meg ouve um barulho suspeito e deixa Isla dormindo enquanto vai ver o que é. A menina acorda com a voz da mãe chamando, mas ela não vê ninguém. As luzes do corredor ficam azuladas de repente, e a voz chama Isla de novo. Ressabiada, a menina anda devagar até encontrar um médico. Porém, ele é um robô, e parece ter sido desligado tão abruptamente que derrubou tudo que segurava. A voz de Meg está vindo de trás da porta de vidro, mas antes que Isla atenda, a verdadeira Meg agarra a filha e faz sinal para que fique quieta. Quando a impostora chega, uma enfermeira humana tem o azar de cruzar o seu caminho e se torna mais uma vítima. A loira rouba seu cartão de acesso para descobrir qual é o quarto de Max. Meg precisa chegar lá antes dela sem fazer barulho e ainda passando pelos cacos de vidro no chão. Ela até consegue, mas não sem deixar rastros. Vendo que o bebê sumiu, a loira usa sua luz interna para seguir as pistas até achar os três. Mas Meg já esperava por isso e Isla aciona o extintor na direção da inimiga. A distração é o suficiente para que elas fujam com o bebê. Enquanto Nick dirige como um maníaco até o hospital, sua família passa pela equipe paralisada e alcança a ambulância. Infelizmente, o veículo está conectado à rede e por isso não vai colaborar. A loira arranca a porta do motorista e arrasta Meg para fora. Ela diz que um coração humano pode ser o que está faltando para conquistar seu usuário principal. Mas antes que ela possa pegar o que quer, Nick chega atropelando tudo no caminho. Meg aproveita a chance e aplica um chute certeiro, colocando a adversária bem na linha de impacto. Depois da batida, o carro começa a pegar fogo e Meg se apressa em tirar o marido de lá, mas ele está desacordado e não reage, ao contrário da loira, que já está levantando. Mesmo muito avariada, ela parte para cima de Meg e Nick acorda na hora certa para impedi-la. Só quando os dois atacam ao mesmo tempo, ela é realmente derrotada. Toda a equipe médica volta a funcionar normalmente. Durante a recuperação no hospital, o casal se reconcilia e a família fica bem, mas não se sabe por quanto tempo. No subsolo da Cobol, um executivo está tentando acobertar o que houve com os técnicos. Quando ele manda ligar o terminal, seus robôs param de funcionar na hora. Deitada na maca perto deles, Alice ainda está pensando em Nick.